Abra sua Bíblia, vamos ficar de pé. 1 de Samuel, capítulo 30. E se a gente fosse colocar um tema, a gente colocaria 5 áreas, ou algumas áreas, que o inimigo de nossas almas gosta de tocar, gosta de causar uma maior angústia, gosta de gerar uma maior perturbação e roubar, se assim a gente pode dizer, a nossa paz, roubar nossas energias, roubar aquela tranquilidade que a gente quer ter nas nossas relações, no nosso dia a dia. Mas a gente vai enfrentá-los, como Davi enfrentou e venceu. 1 Samuel 30, verso 1 ao verso de número 6. Sucedeu, pois, você encontrou? 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, então somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as mulheres, seus filhos, suas filhas, foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em angústias, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi fez o quê? Se fortaleceu, se esforçou. A minha versão diz: se reanimou no Senhor, seu Deus. Bendito és tu para sempre, Pai, te louvamos. Te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Fala aos nossos corações no nome de Jesus. Você diga amém. Pode se assentar. Queridos, quando alguém vai empreender algum negócio, quando alguém vai, de alguma forma, tentar partir para uma nova atividade financeira, uma carreira profissional, se alguém, de alguma forma, quer empreender nos esportes, quer investir na Bolsa de Valores, para tudo, praticamente tudo, há estratégias. As pessoas vão criar mecanismos, métodos, para que elas possam conseguir atingir o seu objetivo. Ninguém, ou praticamente ninguém, hoje nos dias atuais, vão empreender, vão fazer coisas sem ao menos planejar, sem ao menos rabiscar, fazer um rascunho de um planejamento futuro, porque é certo que a gente tem que colocar os prós e os contras, o que é que pode dar certo, o que pode dar errado. Então hoje, no mundo de hoje, todos querem criar um planejamento futuro para atingir um propósito, para conseguir obter êxito naquilo que ele está empreendendo ou fazendo. Quando a gente olha para o mundo espiritual, e pasme, talvez você não saiba, o nosso adversário, ele é organizado. Ele quer atacar algumas áreas específicas, porque sabe com exatidão que nós somos mais sensíveis em algumas determinadas áreas. Ele sabe que a gente se fragiliza com algumas coisas que acontecem ao nosso redor. É por isso que o adversário de nossas almas, ele é considerado um bom estrategista. Ele vai exatamente querer tocar onde vai criar pânico, dor, aonde os filhos de Deus não conseguirão se manter de pé. Então existem algumas áreas que nós vamos tratar hoje, que nós precisamos redobrar a vigilância. Para quê, pastor? Para que 2019 seja uma bênção. Para que 2019 seja um ano em que a gente vai tampar todas as brechas. Para quê? Para que ele não consiga lograr êxito em nossa vida. Quando a gente olha para o texto de 1 Samuel,
capítulo 30, a Bíblia vai dizer e nos dá algumas informações importantes. E se a gente começar a perceber o que está escrito, a gente vai enriquecer em conhecimento. A Bíblia está dizendo que Davi saiu para a batalha. Davi está no sul de Ziclag, terra dos filisteus, ele é fugitivo de Saul, tenta se aliar ao exército lá do rei dos filisteus, mas por algum problema, na hora da batalha, uma desconfiança. Então, o rei dos filisteus, alertados pelos príncipes, diz, não queremos Davi com a gente. Pode ser que Davi, lá no meio da guerra, se volte contra nós. Então, mandaram Davi de volta. Aí o Davi, num retorno para casa, ele percebe que alguma coisa aconteceu. Ele percebe que nada está como ele havia deixado. Ele deixou a sua cidade de um jeito, e quando ele volta agora, Davi olha ao longe, eu penso que Davi está olhando ao longe, vendo fumaça. Vindo fumaça na direção do seu acampamento. E aonde tem fumaça, tem fogo. Então Davi começa a entrar em desespero, os homens chegam, apertam a cavalgada, vamos retornar, vamos botar os cavalos para correr, porque está alguma coisa acontecendo em Ziclag. Quando eles chegam em Ziclag, irmãos, a notícia não é das melhores. Muita coisa aconteceu. E aí eu quero pontuar com você algumas coisas que tem a ver com a nossa mensagem. Tem a ver com um despertamento para que a gente cresça esse ano e Satanás não consiga mexer e tocar em nós. A Bíblia diz que quando os amalequitas souberam que os homens de Davi haviam saído para a batalha, eles aproveitaram. Satanás, ele é astuto, irmãos. Ele é astuto. Ele vai encontrar, ou procura encontrar pontos de fragilidades. Para quê? Para que ele possa atuar, para que ele possa exercer o seu domínio, ou possa colocar em prática a sua estratagema. Aí a Bíblia diz que Davi saiu. Aí Davi retorna, e eles então começaram a fazer algumas coisas que a gente precisa abrir os nossos olhos. Quando eles invadem a cidade de Ziclag, rouba, saqueia, leva embora as suas mulheres, a Bíblia diz que eles querem atingir muito mais Davi, e a Bíblia diz que eles queimam toda aquela cidade, todo aquele vilarejo, todo aquele lugar em Ziclag em que estavam as famílias dos soldados de Davi, ela é queimada. Sabe o que Satanás quer, irmãos? Ele quer destruir, ele quer mexer nas nossas finanças, ele quer trazer conflito para a nossa vida. Não basta querer criar um problema grande, às vezes maior do que as nossas forças conseguem suportar, ele ainda não se dá satisfeito e ele quer tocar em áreas sensíveis. Já percebeu? Quando a gente perde coisas ou deixa de conquistar coisas no que tange as finanças, se a gente não tiver uma boa estrutura, a nossa casa entra em parafuso. Você imaginou, ou se você já reparou, quando as finanças não vão bem, ela atinge as relações conjugais? Você já reparou que o filho reclama mais, que a mãe fica sem paciência, porque quem não quer dar o melhor para o seu filho, quem não quer fazer o melhor para a sua casa, pais entram em crises porque não tem condições de levar o pão de cada dia. Então o que Satanás ele faz? Ele toca naquilo que é um patrimônio. Eles tacaram fogo em tudo. Vamos destruir os bens materiais deles. Vamos acabar com as barracas, vamos acabar com todos os bens que ele tem, o que a gente não puder levar, a gente vai destruir. E a Bíblia diz, irmãos, que se não bastasse levar a família, mulheres e crianças, eles ainda tacam fogo. Causam um prejuízo enorme. Imagina naquele tempo construir-se tendas. Não deve ser trabalhoso, irmãos. Hoje a gente vai na C&C e compra uma tenda pronta. A gente vai no Leroy Merlin, parcela em 10 vezes, compra uma tenda pronta. Aí imagina várias tendas costuradas, peles de animais, muitos animais tendo que ser abatidos para produzir tendas, tecidos. Então Satanás ele mexeu nas finanças.
Ele tocou em um ponto que é essencial nas nossas relações até hoje. Porque se as nossas finanças não estiverem equilibradas, isso causa problema. Nossa autoestima fica mais baixa do que a sola do nosso sapato. E aí começa a criar problemas na nossa casa. Satanás sempre vai tentar tocar nas partes sensíveis que vão gerar em nossa vida um transtorno. Portanto, as nossas finanças têm que estar sendo consagradas ao Senhor. E quando alguém vem pedir orar, pastor, ora porque o devorador está na minha casa, eu falei, não, filho, o devorador não está na tua casa. Talvez ele esteja na sua infidelidade. Que isso, pastor? Sim. Porque quando a gente é fiel a Deus, mesmo no vale da sombra da morte, Ele vai vir com pão para nos sustentar. Quando a gente está em santidade, vivendo em obediência, honrando a Deus com aquilo que Ele nos dá, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o salmista afirma que não precisamos ter medo. Ele diz, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. A tua mão me sustenta. Então você precisa, em nome de Jesus, hoje, começar a consagrar a sua vida a Deus e também as suas finanças. Não dá brecha para que Satanás possa entrar, causar tumulto, entrar e fazer festa, tentar criar desarmonia. Ele é astuto, irmãos. E a gente tem que fazer o quê, pastor? A gente tem que estar conectado com os céus. Porque deixa eu dizer algo para você, se você tiver infidelidade, vivendo em retidão, pode tentar roubar o seu trabalho, pode tentar criar problemas, circunstâncias para desestruturar você, mas você não vai se abalar, porque você vai estar no Senhor. Então as nossas finanças é um lugar de perigo. Porque Satanás vai tentar investir contra a sua casa. Ele vai tentar tocar no seu bolso, por quê, pastor? Porque ele quer causar confusão. Ele quer, estrategicamente, fazer maridos e mulheres entrarem em conflitos. Ele quer, estrategicamente, fazer com que você não tenha mais tranquilidade. Que as suas relações fiquem estremecidas, porque as suas finanças não vão bem. Irmãos, todos nós aqui vamos ser sinceros. Quando a gente não tem dinheiro para nada, e às vezes falta dinheiro para a gente fazer algumas coisas, o nosso coração se aperta. Porque às vezes o pai de família não quer luxo, ele quer levar o pão para casa. Ele quer dar um presente melhor para o filho. Ele quer colocar o filho para fazer alguma coisa, e às vezes a situação nos constrange e nos entristece. Satanás, ele sabe que ele causou prejuízo material a Davi. Vou queimar tudo. Então esse é o primeiro lugar que Satanás quer tocar. Pastor, mas qual é a solução? Permanecer fiel. Porque a gente vai ver que quando a gente está sendo fiel a Deus, Ele vai nos restituir. Ele vai trazer de volta. Ele vai nos abençoar e envergonhar o nosso adversário, porque Ele é fiel. Há uma outra área que Ele gosta de tocar, e essa faz com que muitos se prostrem. E eu falo muito para as pessoas que estão ao meu redor, dizendo, quantas vezes eu estou sem condições de ir para a igreja? Quantas vezes eu estou cansado fisicamente, mentalmente, a minha alma batida com tantos problemas que a gente tem, responsabilidade que a gente tem, e às vezes a gente está com os ombros tão pesados, irmãos. Mas aí eu sei, e eu profetizo sempre, dizendo, Pai, não deixe Satanás roubar a minha paz. Não deixe a minha paz ir embora. Porque se eu não tiver tranquilidade, paz, eu não vou conseguir raciocinar logicamente para solucionar os problemas. Eu não vou conseguir ouvir a tua voz, porque minha mente vai estar como um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir.
Dá atenção e os meus ouvidos não vão se conectar aos céus, porque o meu coração vai estar em ruínas. Então a primeira coisa, uma das coisas que ele faz é tentar roubar a tua paz. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, verso de número 6. Davi muito se angustiou. Davi muito se angustiou. Davi entrou em um momento de tamanho pavor, porque seus filhos tinham sido levados, suas esposas, as esposas dos seus guerreiros foram levados cativos. Então, nós não podemos perder a paz, nós não podemos perder a confiança em Deus, nós não podemos deixar de acreditar. Então, quando a gente deixa a paz embora, a gente não consegue tomar decisões sensatas. É por isso que a gente precisa pedir a Deus essa paz que excede a lógica humana. Quando a Bíblia diz que Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, significa dizer que a compreensão humana e natural não vai compreender quando o pai está numa tremenda crise, quando as coisas não funcionam. Ele vai ter a paz que não vem dos homens, mas que vem do Senhor. Você vai ver que o texto vai dizer que Davi se reanimou em quem? No Senhor. Foi Deus que deu uma paz para ele, reanimou o espírito dele, para que ele pudesse levantar a cabeça e dizer: Deus, o Senhor me permite ir, vai guardar minha família, o Senhor me dá autorização para ir. Se não fosse Deus, Davi estava prostrado e Davi estava sentenciado praticamente à morte, porque os soldados ficavam. Quem a gente crucifica primeiro? É sempre o pastor, o líder. Vamos botar ele na cruz? Mas por quê? Porque a culpa é dele. A culpa é de quem? A culpa é tua, Davi. A culpa é sua. Talvez você errou em não deixar aqui guerreiros para guardar a nossa parentela. Verso número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. E esse texto para mim é emblemático, porque as mesmas pessoas que te aplaudem podem ser as mesmas pessoas que vão te tacar uma pedra. Esse texto também é emblemático porque significa dizer que quem hoje te abraça, amanhã pode se tornar seu adversário, ainda que você não queira isso, ainda que você não provoque isso, ou ainda que você tenha algum tipo de pequena parcela de culpa, já é o suficiente para uma ignição, para aquele ou aquela servir de adversário contra você. A Bíblia diz que Davi, ele se angustiou porque perdeu as pessoas que amava, ou já não estavam mais ali. Se angustiou, por quê, pastor? Porque aqueles seus amigos queriam apedrejá-lo. Um outro lugar importante que a gente precisa se atentar é que Satanás quer tocar nas nossas amizades. Deixa eu dizer algo para você, esses guerreiros são os mesmos guerreiros que disseram e que verdadeiramente estavam dispostos a dar sua própria vida para proteger Davi. Eles estavam dispostos a darem a sua vida por Davi. Só que eles não estavam dispostos a perder a sua família por causa de Davi. E a amizade ficou balançada, porque agora uma crise foi instalada. Então Satanás, ele quer tocar onde? Nas amizades, nos vínculos, naquelas alianças que você constrói. Aí vem alguém, serve de seta, para lançar um fundamento que não existe, para roubar aquilo que você construiu durante muito tempo. A Miriam fala uma coisa que é verdade. Às vezes, uma frase, um ato, uma atitude é capaz de apagar uma construção de um passado inteiro. Ou seja, tu é amigo a vida toda, chora junto, ri junto, faz muitas coisas juntos, mas em algum momento aquele teu amigo fala contigo,
aquela falha é capaz, para alguns, de apagar todo o passado construído junto, de uma relação de amizade. A gente, pastor, sofre muito com isso. Pastor, eu estou indo embora. Por quê, filho? Não, estou indo embora porque o senhor fez isso, isso e isso. Me perdoa, rapaz. Se eu fiz, não foi mal intencionado. Não, mas isso muito me magoou. Pois é, rapaz. Quantas vezes você também me magoou, me abandonou, me deixou, não fez, deixou de fazer? Quantas vezes a gente podia ter feito muitas coisas? E agora? Agora você vai embora? Então apagou tudo aquilo que a gente fez, das visitas, dos telefonemas, das preocupações, o carinho. Então, isso é muito maior do que isso que eu fiz. Aí as pessoas, elas rompem. Por quê? Porque Satanás, ele sabe que as relações humanas são sensíveis, ele tenta atacar também na área das relações pessoais, dos vínculos, das alianças que são estabelecidas, mas ele sabe que nós somos sensíveis demais, que a gente acaba deixando com que os problemas roubem nossas energias. Ainda, um outro lugar que ele tenta atacar, que tenta criar um conflito suficiente para roubar a nossa fé. Nós falamos da finança, falamos da família, falamos das relações de amizade, falamos de paz. Aí tem uma outra coisa que ele tenta tirar de nós, que é a expectativa de continuar sonhando e projetando para o futuro. Isso é um perigo. Sabe o que acontece conosco? Quando a gente para de sonhar, a gente para de lutar. Quando a gente para de criar expectativa para o futuro, a gente para de desejar levantar cedo no outro dia e continuar fazendo, ou indo em busca daquilo que a gente projetou dias, meses, anos atrás. Porque a angústia que tomou conta do coração do Davi, daqueles homens, a sensação que entrou, que entrou no coração daqueles homens foi, acabou tudo. Sabe por que acabou tudo? Porque aquilo que nos alimenta nos dias mais difíceis, que é a nossa família, que nos alegra nas horas mais complicadas, que são os nossos filhos, foi-se embora. Logo também foi toda a esperança. Então, projetar futuro, desejar alcançar alguma coisa, é algo que Satanás planeja sempre, todos os dias. Porque um filho que não projeta mais é alguém que não oferece futuro. Ou melhor, que não oferece problema para ele. Sabe o que ele quer fazer? Cercear os seus sonhos, para que você permaneça do jeito que está. E automaticamente ele não vai se preocupar mais com você. Porque você já está cumprindo e fazendo aquilo que ele deseja. Quando a gente fica lutando para conseguir alguma coisa, ele fica chateado, porque você, alcançando aquilo que você projetou, ou indo em busca daquilo que você projetou, para ele, na ótica dele, ele está sendo derrotado. Porque há satisfação e prazer quando a família está reunida, quando há paz na família, quando as coisas fluem nas suas finanças. Para ele satisfação? É claro que não, meu irmão. Porque o objetivo dele, João 10,10, é roubar, matar e destruir. Então, se ele quer roubar, matar e destruir, ele não vai ter alegria com o seu sucesso. É por isso que nós devemos nos apegar a Deus e dizer: Deus, o que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Qual decisão tomar? Porque eu quero ser e alcançar tudo que o Senhor reservou para mim. Me mostra, Senhor, o que fazer. Porque eu não vou ficar aqui prostrado e nem vou me entregar. A Bíblia diz que Davi, ele fez algo, irmãos, que nós devemos fazer. Mesmo a gente sendo ferido muitas vezes,
mesmo a gente estando feridos e despedaçados, sem força, por causa das coisas que acontecem, dos reveses que vêm sobre nós, das dores, do desprezo, mesmo não havendo compreensão do nosso lado, ou mesmo não havendo quem nos dê a mão, ainda assim eu preciso fazer consulta àquele que pode mudar a minha sorte. E a Bíblia diz que Davi, ele se reanimou naquele que poderia mudar a história dele, ele se reanimou no Senhor, diz a palavra de Deus. Eu vou me reanimar em Deus. Hoje, 3 de abril, ainda não aconteceu muito daquilo que eu planejei. Ainda não aconteceu muito daquilo que eu estou sonhando. O que eu vou fazer? Eu vou me prostrar. Não, eu vou me animar em Deus. Eu vou buscar forças naquele que pode me equipar. Eu falo algo que algumas pessoas não gostam, mas eu entendo, eu não estou sendo pejorativo. A igreja é como um posto de gasolina. No posto de gasolina, você leva seu carro lá e você é abastecido. E se você precisar, tem uma ducha rápida para te limpar, para limpar o carro. Então, na casa do Senhor é o lugar onde Deus me abastece. É o lugar onde Ele me lava e diz: filho, eu vou te dar combustível para amanhã você continuar a sua luta. Ele não está dizendo, a solução é essa, está dizendo, vai vir. Então venha se encher de fé para você continuar. Ei, Davi, eu vou te dar ânimo, porque você vai lá trazer de volta aquilo que é seu. Então a Bíblia diz que o Davi se reanima no Senhor. Davi chama o sacerdote, ele consulta Deus, Deus diz, pode ir. Verso de número 10, verso de número 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com que ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás por não poderem, de cansados que estavam a passar o ribeiro de Besor. Verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Desceu e o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus, da terra de Judá. Olha para cá. A Bíblia diz que eles foram em Ziclague, roubaram, queimaram e sequestraram. Deram um prejuízo financeiro e roubaram o maior patrimônio que eles tinham, que é as suas famílias. Satanás, ele vem em João 10:10, roubar, matar e destruir. Então destruíram, tentaram destruir as relações, roubaram o patrimônio, causaram terror entre os homens de Davi. Aí eu fico a imaginar, irmãos, o que a gente faz quando as coisas dão errado? Quando as coisas não estão funcionando, quando a gente é surpreendido por algo que a gente não aguarda. A Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor. Ei,
Consulte a Deus, porque Deus vai te dar solução para os seus problemas. Ele vai dizer com exatidão o que você precisa fazer. Ele vai te abrir os olhos, o entendimento. Ele vai te dar direcionamentos para que você consiga sair dessa circunstância que você entrou sem saber como resolver. Aí a Bíblia diz que Davi foi, e Davi trouxe de volta aquilo que havia perdido. Se habitava tristeza, agora habita alegria, porque Davi, diz o texto, conquistou de volta a sua família. E olhe, preste bem atenção. A Bíblia diz que eles também trouxeram muito grandes despojos. Ou seja, se a minha finança foi abalada, agora Deus restabelece aquilo que eu havia perdido. Deus me traz de volta paz financeira. Deus trouxe de volta a harmonia. Verso 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino, desde pela manhã, pelas primeiras horas do sol, até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montavam em cavalos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado quem? Os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa nenhuma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhos, nem os despojos, nada do que lhes haviam tomado. Tudo tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados que levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Verso 21. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram num rebelo de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se deles, saudou-os cordiosamente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disse: visto que não foram conosco, não lhes daremos os despojos que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: não faremos assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinham. Quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte que nos desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Olhe para cá, irmãos. O que diferencia um bom líder só daqueles que conduzem são as nobrezas das suas decisões. Porque liderar, todo mundo pode liderar. Mas ser bom líder fica evidente em situações como essa, quando a gente tem sapiência, sabedoria. A Bíblia diz que quando os 400 vêm, os demais 200, eles dizem logo assim, ó, o negócio é o seguinte, hein? Nós não podemos, Davi, repartir os despojos com esses 200 que ficaram para trás, eles nos ajudaram a gente. Eu penso, irmãos, que Davi tinha uma noção de graça, mesmo antes da graça ser manifestada. Davi tinha um coração de líder que estava pensando no Jesus que viria implantar a graça. Porque a graça é receber algo que nem mesmo nós merecemos, irmãos. Jesus conta uma parábola. Um senhor contrata pessoas para trabalhar no campo. Aí a Bíblia diz, Jesus contando a parábola, que ele chama um bem cedo, outro no começo da tarde e um último no final do dia. Então ele começa a pagar aqueles servos. E o dono da fazenda
do campo, começa a remunerar. Aí Jesus conta que ele remunera aquele que chegou por último. Quando o primeiro vê, ele diz, maravilha, se o primeiro ganhou isso, eu vou ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Opa, me dei bem. Aí quando chega no último, ele diz, meu senhor, tem um problema aí, tem alguma coisa errada. O que foi? Pô, eu estou aqui desde cedo, o senhor está me pagando a mesma coisa que ele lá está recebendo. Jesus está querendo dizer e trazer o entendimento seguinte, que a gente precisa entender o reino de Deus. Tem uma frase no mundo aí que diz, o combinado não sai caro. Se Jesus quer revelar-se a você com 18 anos, não se preocupa com quem vai morrer na cruz e subir para o céu, meu irmão. Porque isso é graça de Deus. A graça não se explica, a graça é oferecida. E quem quiser abraçá-la, receberá. Então Davi disse, não faz isso não. Vamos abençoar e vamos dividir com esse também, 200 que não foram. Vamos abençoá-los. Vamos repartir, vamos refazer as alianças que ficaram abaladas quando os nossos filhos e nossos esposos foram levados. Davi está restabelecendo a aliança. Davi está trazendo os 600 e demonstrando os 400 para eles, esses 200 que não tinham forças para atingir, eles merecem que nós estendamos as mãos para eles. Ei, querido, enquanto as pessoas tentam tirar e desfazer as alianças, Deus quer que você refaça alianças. Deus quer restabelecer os vínculos na sua casa. Deus quer restabelecer os vínculos nas nossas relações. Deus quer trazer harmonia para as nossas finanças. Davi recuperou tudo e ainda tinha muitas ovelhas para ele poder levar. Aí eu fico pensando, por que da gente se prostrar? A gente só precisa identificar aonde ele está tentando causar pânico em nossas casas, na nossa vida, na nossa rotina, para que a gente possa consultar aquele que pode todas as coisas e a gente então resolver. Ei, na tua casa ele não pode tocar, nas suas finanças ele não pode tocar, e ainda que ele tenta roubar, ainda que você dê uma brecha, refaça a sua estratagema, consulte a Deus e ele vai te dizer como solucionar todos os seus problemas. Porque aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento, ele quer derramar graça sobre os seus filhos, de maneira que a gente tenha paz, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Finanças, família, saúde, paz, relações pessoais, amizade, vínculos, alianças, ele quer destruir. Mas eu quero dizer algo para você, para encerrar. Maior é o que está conosco do que o que está aí fora. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.